A primeira e a principal teoria de Charles Down é que os preços têm todas as informações que a gente necessita, né? Muitas vezes existe o mito, né? Não, para mim operar no mercado de ações, eu preciso saber notícias, eu preciso saber o fundamento das ações, eu preciso saber diversas informações, eu preciso estar sempre antenado, eu preciso saber isso, eu preciso saber aquilo. E Charles Down ele tinha outra teoria. Ele dizia que, na verdade, você só precisa estar atento aos gráficos. Ele dizia que os preços têm todas as informações que a gente necessita. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os preços refletem a atividade. Os preços refletem a atividade de todos os integrantes do mercado. Essa frase é muito importante, eu vou repetir. Os preços refletem a atividade de todos os integrantes do mercado. Então, todos os grandes players, quando eles precisam comprar uma ação, eles têm que ir lá e comprar. Eles têm que comprar ou vender. Os insiders traders, quem tem uma informação privilegiada, tem que ir lá e comprar. Então, por exemplo, assim, vamos dar um exemplo prático disso. Vamos supor que eu tô sabendo que a Petro achou um poço de petróleo, sou um insider trader e eu quero operar 10 milhões de reais na Petro. Tem que ir lá, vir aqui, new order, e comprar, sei lá, 1 milhão de ações da Petrobras e vou ter que comprar, entendeu? E eu vou limpar a pedra da Petrobras e a Petrobras vai subir, sei lá, R$1. Então, o que vai acontecer? O preço da Petrobras vai subir. E aí, no gráfico, vai aparecer um baita num candelão de alta. Tipo esse candle aqui, ó. Ou tipo esse gap aqui, ó. Ou tipo esse candelão de alta aqui, ó. O que são esses grandes candles de alta ou esses grandes candles de baixa? O que são esses grandes candles, né? São grandes players de mercado se posicionando ou grandes players de mercado saindo do mercado. Então é isso que Charles Down estava dizendo. Outro dado que a gente precisa saber, que a gente precisa estar atento, é um indicador de volume. Então a gente não precisa estar olhando só para os gráficos, mas Charles Down também dizia que a gente sempre tinha que estar atento, não só para a movimentação, mas sim para o volume, né? Então, por exemplo, ó, um candle grande, esse candle aqui, ó, tá vendo esse candle aqui, ó, ele foi uma grande movimentação. E também ele teve um grande volume. Então aqui a gente não precisa saber que teve alguma notícia, mas a gente está vendo que tem grandes players de mercado se desfazendo de Petrobras nesse momento. E isso já é uma informação relevante para a gente. A gente não precisa saber o porquê isso está acontecendo. Então, quando grandes players, quando insiders traders, quando traders e quando investidores estão fazendo qualquer coisa dentro do mercado, isso se reflete dentro do preço. E existem várias técnicas para a gente tentar pegar esses movimentos. E uma delas se chama, uma estratégia que se chama barra elefante. Olha o tamanho dessa barra aqui, ela é muito maior do que todas as outras barras. E olha o tamanho do volume dela, olha essa barra aqui, ó. Ela é muito maior do que essa, 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 do que essa. Ela é o triplo, 5 vezes maior do que as outras barras. E olha o volume dela, é 5 vezes maior. Então, nesse momento, a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo. Eu não preciso saber o que está acontecendo, mas eu sei que algo está acontecendo. E além de algo estar acontecendo, eu sei que tem uma resistência sendo rompida, que é essa resistência aqui. Então, é isso que Charles Down dizia. Eu tenho uma resistência sendo rompida, eu tenho os preços se movimentando em uma direção. É só isso que eu preciso saber. Eu não preciso saber mais nada. Eu não preciso saber o porquê das coisas estarem acontecendo. Eu só preciso saber as informações que os preços me dão. Porque as notícias podem estar me enganando, as notícias têm delay. Os insiders traders, eles podem estar me enganando. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico para vocês disso que o Charles Down falava. Se a gente pegar, por exemplo, o Ibovespa, a própria Petrobras, a Petrobras é um exemplo clássico disso, porque todo mundo gosta da Petrobras. Quem gosta de operar notícia, por exemplo, acha, notícia é o máximo, não sei o que.
Em 2016, a Petrobras estava custando R$ 4. Nessa época, saiu uma notícia na capa da Veja. Uma notícia na capa da Veja, mais ou menos nessa época aqui, dizendo: o que vai acontecer com a Petrobras? A Petrobras vai falir? Tipo, uma notícia super sensacionalista. E aí, o que acontece? Um super candle, super forte, muito maior do que as outras barras, com um volume muito maior do que o volume de todas as outras barras, uma barra que a gente chama de barra elefante ou marubozu, que a gente vai aprender em aulas de candlestick, mostrando uma força extremamente compradora, ou seja, os preços nos demonstrando que tem grandes players entrando na Petrobras, e todas as notícias de todo o mercado e todo mundo dizendo que a Petrobras era venda, mas os preços indicando compra. E aí o que a gente tem? O fundo da Petrobras. E quem comprou nesse ponto, a R$ 6, hoje estaria ganhando mais ou menos 400% na Petrobras. Então, isso é muito importante. Olha essa barra aqui. Eu não preciso saber que tinha uma notícia importante, relevante no mercado naquele dia ou naquela semana para saber que nesse ponto aqui houve algo importante no mercado. Por quê? Porque tinha uma super barra, uma barra gigantesca com um volume gigantesco. Os preços estão me dando essas informações. Eu não preciso saber o porquê. E é isso que Charles Down quer dizer. E é a partir dessa afirmação que se baseia toda a análise técnica. Eu não preciso saber o porquê, eu só preciso analisar os gráficos. Então, todas essas opiniões somadas a partir da oferta e da demanda determinam o valor justo das ações ou dos índices. É isso que ele quer dizer. Todos os grandes players, todos os insiders players, todos os traders e todos os investidores, todas essas pessoas juntas comprando e vendendo vão determinar o valor justo da oferta e demanda em um equilíbrio para dizer qual é o valor de determinada ação. E não é a Dilma, não é o Bolsonaro, não é alguém que vai dizer a Petrobras custa R$ 25. Quem diz que a Petrobras custa é quem? É a boleta. É a soma de todos os integrantes do mercado que vão dizer a Petrobras custa tanto porque ela está sendo negociada em tal valor. É a oferta e a demanda. E foi esse insight que Charles Down teve e que se baseia toda a teoria da análise técnica. Normalmente, e é isso que eu estava falando antes, o preço antecipa notícias relevantes e viradas econômicas, que foi o que eu mostrei antes. A gente tinha notícias dizendo que a Petrobras ia falir, que a Petrobras era o pior investimento, que isso, que aquilo, que não sei o quê. E quem comprou a Petrobras naquele momento estaria ganhando hoje 400%. Por um consenso de todos os players atuantes do mercado. Existe não é uma lenda, mas existe algo que o pessoal diz no mercado, né? Que você tem que operar contra a manada, né? Normalmente, quem opera a notícia opera contra o que a notícia diz. Estão dizendo assim, todo mundo está dizendo, vende, vende, vende Petrobras. Cara, provavelmente você deve comprar, sabe? Porque a manada está toda vendendo. Então, por isso, o preço é a informação mais relevante para o trade e é que devemos dar mais atenção. E essa é a base de toda análise técnica. Aqui, por exemplo, vamos para o Ibovespa, que a gente tem outro exemplo muito importante no Ibovespa. Aqui em 2016, a gente ainda não tinha o impeachment da Dilma. Aqui nessa barra aqui, a gente ainda não tinha o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma aconteceu mais ou menos nessa região aqui. Nessa região aqui foi o impeachment da Dilma. O mercado antecipou o impeachment da Dilma. Então, quem comprou nessa região? Quem é que estava comprando nessa região aqui? Insider traders, quem sabia que o impeachment ia acontecer. Então, o preço estava dando a indicação de que estava havendo uma virada econômica no Brasil e estava havendo uma virada política no Brasil. Quem estava operando notícia, quem estava operando relatórios econômicos, estava atrasado. Quem estava operando preço, estava certo. Quem operou essa super barra elefante, estava certo. E comprou a virada do mercado brasileiro. E a partir dessa virada,
hoje estaria ganhando mais de 100% no Ibovespa. Isso é muito, muito, muito importante que vocês entendam esse conceito, porque a partir desse conceito vai se basear todo o nosso curso.